Olá pessoal, beleza? Vamos começar hoje a correção de exercícios sobre vetores da apostila página 35. Atenção para o toque de 5 segundos para o início dos exercícios. Abertura na tela. Meus queridos e queridas, hoje começando fazendo uns exercícios de vetores. Sim, o que é um vetor? Um vetor? Aham. E aí, eu sou conhecido como vetor. É um termo matemático, meu querido. Uma quantidade representada por uma seta com direção e magnitude. Vetor sou eu, porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? Um vetor nada mais nada menos do que uma setinha representando uma grandeza física vetorial. Ela tem que ter uma intensidade ou um módulo, que é o tamanho dela. Olha aí, tamanhos diferentes. Ela tem que ter uma direção, hoje assim, hoje assim, hoje assim, hoje assim, hoje assim. E ela tem que ter um sentido, que é para onde ela aponta. Indica os vetores que apresentem o mesmo módulo. Então vamos indicar aqui quem tem o mesmo módulo. Mesmo módulo, mesmo tamanho. Os vetores B, G, D, E possuem o mesmo tamanho, portanto, eles têm o mesmo módulo. Quais possuem a mesma direção? Ou seja, qual que está de assim, qual que está de assim, qual que está de assim? Eu quero saber a inclinação. Direção, aí a gente vai para o próximo. B e G possuem a mesma direção. C, E e F possuem a mesma direção. E o mesmo sentido. Quais possuem o mesmo sentido? Os vetores C, E. Opa, achei mais dois. Os vetores B e G. Beleza? Vamos ali para B. Quais vetores são iguais? Vetores iguais, eles têm que ser iguais em tudo. Em intensidade, módulo, direção e sentido. Olhando no nosso desenho lá, acompanhando a sua apostila, vetores iguais, somente B e G. Somente esses. E vetores simétricos. O que é simetria? Olha meus dedos como são simétricos. Eles são iguais, porém espelhados. Olha para o rosto de uma pessoa. É simétrico. O lado direito e o lado esquerdo são iguais, porém, um para cada lado. Se você olhar lá no desenho, eu tenho vetores simétricos. O C e o F. Certo? Ah, é? 36. Indique o módulo, a direção e o sentido de cada um, tomando como referência o sistema x0y, colocado ao lado. Use como unidade de medida a menor marcação indicada em cada vetor. Eu não vou falar se ele é horizontal ou vertical. Eu vou dizer agora se ele está ocupando isso daqui ou isso daqui. O vetor A, por exemplo, vamos acompanhar o vetor A. Fui responder e aí o livro falou para mim, professor, consulte as páginas 8 e 9 do manual do professor. Eu fui além. Eu vou resolver isso aqui sem consultar as páginas 8 e 9 do manual do professor, porque eu sou Diego Coelho. O vetor A está ocupando qual dessas direções? A direção 0y ou 0x? O vetor A está pegando a direção 0x. Qual é o módulo dele? O tamanho? 4 unidades. E qual que é o sentido dele? Sentido positivo de x. Sentido positivo de x. Esse é meu vetor A. E o meu vetor B? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. B possui 6 unidades. Direção dele é a direção da reta 0y. É a reta. Ele está nessa reta. Agora, nessa reta, ele aponta para onde? No sentido negativo de y. Ele está apontando ao contrário. Já pegou o esquema, né?
Eu não entendi o que ele falou. Letra C, 2 unidades. Direção reta 0x. Sentido negativo da reta x. Vetor D de Diego, yes. 1, 2, 3, 4 unidades. 4 units. To the English people understand too. Direção OY. Sentido positivo, porque aponta para cima. Sentido positivo da reta Y. Agora vem a questão. Quais são os vetores de mesmo módulo? Mesmo módulo possuem o mesmo tamanho. Adivinha quem tem o mesmo tamanho? Os vetores A e D. Então, na pergunta de mesmo módulo, eu posso colocar A e D. Quem tem a mesma direção? Direção, eles estão formando parzinho de direção. Esses dois possuem a mesma direção, ambos na vertical, reta 0y. Esses dois na horizontal, A e C. Então, mesma direção, A e C. B e D. E qual que tem o mesmo sentido? Qual está apontando o mesmo lado? Nenhum. Ah, vá, é mesmo? Mesmo sentido. Nenhum. Oxi. Quais são iguais? Gente, para um vetor ser igual ao outro, ele precisa ser igual em módulo, direção e sentido. Nenhum aponta no mesmo sentido. Portanto, eu não tenho vetores iguais. Olha a preguiça de escrever. Nenhum de novo? Nenhum. Abraço. Bate o olho no 37. Norte, sul, leste, oeste. Virou. Usando a nomenclatura Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste, indica a direção e sentido dos vetores A, B, C e D. Um salve para a professora Moara, que eu tô ligado que ela tá ensinando isso aqui para vocês. O vetor A aponta para onde? Olha, a resposta já estava aqui. Vetor A, direção sudoeste e nordeste. É uma reta que aponta, uma reta que liga sudoeste e nordeste. Sentido, para onde aponta. Se quiser colocar somente para o sudoeste, já dá para entender. O vetor B, então, noroeste e sudeste. Noroeste, sudeste. O sentido dele, ele aponta para onde? Para o sudeste. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, cariocas, que só pagam R$3. Vetor C, a direção dele aqui, ó, direção é a reta que liga nordeste e sudoeste. Ou sudoeste e nordeste, tanto faz. Sentido, se quiser colocar só para o nordeste, ok? Agora o vetor D, que não apareceu. Direção noroeste, sudeste, ou sudeste e noroeste, tanto faz. Tanto faz. Sentido, para onde? Para onde? Para o noroeste. Olha uma caneta riscando a palavra noroeste. Para o noroeste. T8, olha que bonitinha a minha árvore. Fala assim, a figura a seguir mostra uma maçã caindo do pé. Não falou qual pé. Agora eu tenho um pé aqui. Que pé é esse, meu Deus? Não sei. Um pé. Represente nos pontos 1, 2, 3 e 4. Perdão. Represente nos pontos 1, 2, 3 e 4 o vetor velocidade da maçã. O que é um vetor velocidade? É um vetor que representa a velocidade. No ponto 1, a maçã tinha acabado de cair do pé e tinha uma velocidade pouca. O que acontece com essa velocidade? Conforme as coisas caem, a velocidade aumenta. E aí depois a velocidade aumenta. E depois a velocidade aumenta. Olha como ela aumenta. Isso são os vetores velocidade. Letra V de vetor velocidade. E na letra B, acaba te perguntando. Tá tremendo mais do que mão com mal de pai mesmo. Indique a direção e o sentido desse vetor em cada um desses pontos. Ora, aqui. Para onde aponta a direção e o sentido desses vetores? São vetores que estão na vertical para baixo. Então não são vetores iguais. Eles vão aumentando. Por isso eu tenho que chamar de V1, V2, V3, V4, só para diferenciar.